Glória a Deus, meus irmãos. Nosso Deus é bom. Uma boa noite a todos, e a graça e a paz. Meus irmãos, tenho certeza que nosso Senhor está feliz com cada um que está aqui essa noite. Que a Bíblia fala que nos últimos tempos Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu tenho certeza que você faz parte dos verdadeiros adoradores. Meus irmãos, na minha última mensagem aqui eu preguei sobre a vida prática cristã, como a gente viver uma vida que agrade e honre a Deus, dentro da palavra. E eu falei como que a couraça da justiça nos capacita a isso. A couraça da justiça que faz parte da armadura de Deus. E hoje eu quero falar, de certa forma, dar uma continuidade, falar sobre outra parte dessa armadura, que a gente vai voltar a ler o livro de Efésios, capítulo 6, apenas o versículo 13 e 14, que diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Na outra pregação a gente falou sobre a couraça, e hoje eu vou falar sobre o cinto da verdade. E nós vamos meditar nessa palavra, e porque eu já disse isso em outra ocasião, mas eu vou repetir. Nós vivemos dias que não são fáceis, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis. Tempo que a verdade ela se tornou relativa. A verdade ela tem sido distorcida, que parece até que a sociedade está vivendo um surto coletivo, onde nada mais parece o que é. Você olha aí fora, você fala, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? As coisas estão invertidas. E tem acontecido essa relativização da verdade. E nós estamos vivendo um tempo onde a verdade não é só rejeitada, ela é ignorada, ela é hostilizada. E a Bíblia já havia, de certa forma, predito isso, lá no livro de Isaías, capítulo 59. Nós vamos ler Isaías 59. Isaías 59, a partir do verso 14. Que diz assim: Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. Até aqui somente. Isso me fez lembrar, em outra versão fala que a verdade, ela caiu em praça. Fala que a verdade caiu. Isso me fez lembrar de uma parábola popular, uma fábula que conta a história da verdade e da mentira. Essa fábula diz que um dia a verdade e a mentira andando pelas ruas se encontraram, e a mentira ela convida a verdade para passear pela cidade. E depois de ter passeado um certo tempo, ela se encontra num poço, numa fonte, e a mentira vai, toca as águas, fala, nossa, essa água está muito boa para dar um mergulho, E convida a verdade para mergulhar. E a verdade desconfiada olha assim, mas vai lá, se certifica, vê que a água realmente está boa, e as duas tiram a roupa, e entram nas águas dessa fonte. Só que a mentira ela sai antes e se veste com as roupas da verdade.
E quando a verdade percebe, ela sai nua atrás da mentira, correndo pelas ruas, e as pessoas que veem a verdade nua começam a hostilizá-la, a desprezar ela, porque ela está nua. Enquanto a mentira caminha, né, sossegadamente pelas ruas da cidade, satisfazendo os desejos e as vontades da população. E por que eu me lembrei dessa parábola? Porque aqui fala que a verdade ela caiu em praça pública. E a verdade nunca mais foi vista, segundo Isaías 59. E essa parábola diz que, depois disso, a verdade volta para o poço e nunca mais ninguém a vê. É só um paralelo que eu fiz para você entender. Por quê? Porque a Bíblia ela fala que a verdade ela caiu e a honestidade não consegue entrar. A justiça retrocede e a retidão fica à distância. Você sabe o que é isso, meu irmão? A verdade cair em praça pública quer dizer que ela literalmente caiu bem diante dos nossos olhos e a gente não percebeu. A verdade ela tem sido distorcida diante da nossa face todos os dias e a gente não tem percebido. E ela caída na rua, ela está sendo substituída por versões alternativas, versões que, vamos dizer assim, que são adequadas individualmente para cada um. Está sendo substituída por narrativas, por falácias, por relatividades perigosas. E quem fala a verdade hoje, de certa forma, é perseguido, meu irmão. Quem prega a santidade é taxado como retrógrado, como careta, como fascista até. E quem se posiciona segundo os valores do reino, corre o risco de virar alvo. Aí eu convido você a olhar para o mundo novamente de uma forma geral. Os nossos governos, de forma geral, no mundo. As pessoas que deveriam proteger, né, o cidadão mais fraco com suas leis, proteger, né, a sociedade. O que eles têm feito? Será que eles têm feito isso mesmo? No nosso país, meu irmão, eu não ia nem citar, mas eu vou citar de forma genérica aqui. No nosso país tem acontecido alguns casos recentes que vocês devem ter acompanhado. Uma mulher, não vou nem citar em pormenores para não correr o risco, né, de prejudicar a live, mas uma mulher ela foi presa e condenada a 14 anos de prisão, simplesmente porque ela usou um item de maquiagem para escrever numa estátua pública. Ela foi julgada como terrorista, foi condenada a 14 anos de prisão. Enquanto, por outro lado, um narcotraficante, preso com toneladas de droga, com homicídio nas costas, foi preso ou foi solto poucos meses após a sua prisão por essa mesma justiça. E 14 anos, meu irmão, por apenas um item de maquiagem. Ela riscou uma estátua lá, escreveu uma frase e foi condenada. Enquanto as nossas faculdades públicas, elas estão pichadas dentro e fora, de cima a baixo. O Ângelo está ali, se eu estiver mentindo, ele pode falar. As faculdades elas estão pichadas de cima a baixo, com xingamentos, com ofensas, ameaças, até mesmo apologia ao nazismo. E nunca ninguém foi responsabilizado por isso. Nunca ninguém foi, ao menos, questionado por que se permite riscar essas prédios federais desse jeito. Por que para uns tem um peso e para outros não? Por que é crime para esse grupo aqui e para esse grupo aqui que comete a mesma coisa não é crime? Por quê? Porque a verdade ela tem sido distorcida. E, sabe, como eu disse, foram vários inocentes que foram presos. E eu me lembro de ter visto uma matéria que, dentre desses inocentes, tinha uma senhora com a Bíblia na mão. Foi presa. Um vendedor de pipoca que estava lá no dia, tentando ganhar vida. Um morador de rua, que para soltar ele tinha que provar residência fixa. Uma missionária que estava de passagem no dia e acabou sendo presa. Enquanto os criminosos são
presos por cometer crimes hediondos, e em 24 horas, a maioria deles é solto na audiência de custódia. E em muitos desses casos, ainda o policial ainda fica por muito tempo respondendo, sendo investigado, para ver se ele não cometeu excesso. Eu me lembro de um caso que eu vi uma vez, de um policial que levou um criminoso que ele estava portando um fuzil. Esse criminoso ele estava sem camisa. Esse criminoso ele foi solto. E o policial hostilizado, por que ele levou o criminoso sem camisa para lá? Como se ele estivesse ofendendo a moral ali do criminoso. Então, a verdade ela tem sido distorcida, meu irmão. Isso de um modo geral. E ela tem sido substituída, né, por, como disse, relatividades. E o problema aqui não é uma questão política que eu estou falando. Isso aqui é um problema espiritual. É uma batalha espiritual. Isso é o espírito do engano tentando dominar a nossa sociedade. Isso não é de agora. Sempre o diabo tentou, de maneira sorrateira, controlar o povo, desviar o foco de Deus e trazer o foco para si mesmo, para nós, para que a gente se afaste do Criador. Isso não é de agora. Então, isso é uma guerra espiritual. A realidade foi distorcida e a gente não percebeu. E os valores cristãos têm sido atacados, a integridade. As crianças, meus irmãos, os jovens, têm sido ensinados que eles podem criar a própria verdade. São ensinados para eles que eles podem ser o que quiser. Cada um faz a sua verdade. Não tem ensinamento de pais, não tem ensinamento de igreja. Você é o que você quiser. Isso é uma verdade distorcida. É uma falácia. E a verdade tem acontecido isso, sendo substituída por ideologias passageiras. E nós, como igreja, o que nós faremos? O que nós fazemos diante disso? Nós não podemos assistir apáticos, né? A queda da verdade, porque nós somos chamados para cingir o cinturão da verdade. Nós somos chamados para levar essa verdade para o mundo. A Bíblia nos chama para proclamar o Evangelho. Nós somos o portador aqui da palavra, Deus nos escolheu para pregar esse Evangelho ao mundo. Então, nós não podemos assistir simplesmente apático essas coisas acontecer, sem ao menos orar por isso. Isso é nossa responsabilidade como cristãos. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 13, vamos abrir em Romanos 13. Romanos 13, a partir do verso 11. Diz assim: E isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E em 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, meu irmão, é sobre discernimento espiritual. Mais uma vez eu repito, não é política. É a realidade que está diante dos nossos olhos. É discernimento espiritual. E o tempo é agora que Paulo fala. É hora de a gente despertar, porque à noite, de certa forma, a gente vê as coisas piorando. E isso não é outra coisa a não ser as trevas. O mundo está em trevas. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Só que essa noite ela vai acabar. Essa noite ela está passando. E a gente está caminhando para o dia. A Bíblia fala que nós não somos da noite, nós somos do dia. Essas coisas não pegam a gente
a gente se assombra com isso, mas ela não pega a gente de surpresa, porque nós que somos da luz, nós sabemos o que é as obras das trevas. E é por isso que nós temos que estar revestidos da verdade, para não cair no engano do pecado. Então é hora de a gente abandonar essas obras e nos revestir dessa armadura da luz que a Bíblia fala. Nessa verdade relativa, meu irmão, é até assombroso falar isso, mas tem crianças, jovens e até adultos. É só você ligar a TV, ver os jornais, que você vai ver isso. Se dizendo ser animais. Nos Estados Unidos, um homem de 46 anos, casado, pai de 7 filhos, de uma hora para outra ele decidiu que ele era uma menina de 5 anos. E o pior é que um casal adotou eles. Olha o perigo disso, meu irmão. Que precedentes que isso abre. Que lei que protege uma outra criança realmente de 5 anos de uma criança de 5 anos com 46? Olha o perigo disso. Se o mundo não está louco. Essas verdades distorcidas. E, como eu disse, isso vem de tempos, né? O inimigo tem tentado destruir a nossa sociedade já há algum tempo. E o problema, meu irmão, é que muitos, principalmente os nossos jovens, têm se iludido com essa verdade relativa. Eles têm se iludido tanto que muitos deles têm criado o seu próprio Deus. Um Deus permissivo, um Deus bonzinho, que aceita tudo, aceita eu do jeito que eu sou. É um Deus permissivo. Deus, Ele ama, sim. Deus, Ele nos ama. Mas Ele não coaduna com o pecado. Ele não tem parte com o pecado. Pelo contrário, Ele manda que nos arrependemos, Ele manda que sejamos transformados. E muitos têm pendido para esse lado, aceitando essas verdades relativas. Porque na outra pregação eu falei, né, sobre a gente ter paciência com os fracos na fé, sobre ter paciência com aqueles ainda que não se converteram, mas não se engane. Isso não é permissão para pecar. Pelo contrário. A graça de Deus, ela é poder para tirar a gente do pecado, e não para que a gente continue pecando. É o contrário. A graça de Deus nos livra do pecado. E ela não é uma graça barata, pelo contrário, Jesus pagou um alto preço para que a gente pudesse hoje ter a vida eterna. Foi caro, meus irmãos. E alguns podem talvez até argumentar, mas lá em João 1, diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque não tem quem não peque. E de fato é verdade. Né? Não tem quem não peque. A Bíblia mesmo declara que todos pecaram. Mas vem cá, será que a gente tem mesmo se esforçado para abandonar o pecado? Será que a gente tem lutado mesmo para abandonar essa vida errada, para abandonar essa vida que desagrada a Deus? Ou será que a gente tem simplesmente vivido de forma a satisfazer os nossos desejos carnais e se esconder atrás da graça e da misericórdia de Deus? Será que temos lutado ou simplesmente temos confiado que Deus vai nos perdoar? Porque Deus, Ele manda a gente renovar a nossa mente, manda a gente nascer de novo. Tem que ter uma ação, meu irmão. Deus, Ele é misericordioso, mas você precisa querer ser salvo. Você precisa querer a transformação. Você precisa querer mudar a sua mente. Você precisa lutar. Mesmo que você não consiga, mesmo que você esteja caindo, você precisa lutar. Você precisa mostrar, como minha esposa disse, que o sacrifício de Cristo valeu a pena. Ele morreu, Ele deu a vida dele, Ele deixou a sua glória, veio, habitou entre nós. Ele viveu como homem, foi tentado e não pecou em nada. Foi feito maldito naquela cruz, para que hoje a gente pudesse ser livre nele. A salvação nós temos nele. Então nós temos, meu irmão, que valorizar esse sacrifício de Cristo e honrar a Deus com as nossas vidas. Nós temos que ser o sacrifício vivo, santo, que agrada a Deus. E lá em João 8,32, diz assim:
a verdade vos libertará. Mas essa verdade que liberta, primeiro ela confronta. Essa verdade que liberta, ela funciona como um espelho. A Bíblia funciona como um espelho. Se você está sujo e você chega diante do espelho, você vai ter duas atitudes. Ou você vai se achar sujo demais para se limpar, ou você vai ver a sujeira que você está e vai imediatamente se lavar. Essa verdade que transforma, ela tem esse efeito. E em nós que fomos salvos, meus irmãos, essa verdade ela tem que servir para nos mostrar o que está acontecendo. Se você está sujo, se limpe, meu irmão. Se limpe a tempo. Porque e por causa porque a Bíblia é um espelho, é por isso que muita gente rejeita, prefere continuar nas trevas, nessa sujeira, ou escondido atrás de mentiras, ou até de uma religiosidade, disfarçada. E a gente vai ler de novo, só vou ler uns trechinhos aqui de Romanos 3 novamente, para você fixar novamente. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Se arrependam. Em outras palavras, se arrependam, meus irmãos. Abandone a vida de pecado enquanto há tempo. Amanhã, quem sabe? Não importa que ele falou isso. O que importa é que quem está nessa vida precisa despertar tempo. Precisa despertar tempo, porque quando estiver diante do trono de Deus, no dia do julgamento, não vai ter mais jeito de se desculpar. Não vai poder falar que não ouviu, não vai poder falar que não sabia. O tempo de despertar é agora. O tempo, ele chama a gente aqui, chegou a hora de vocês despertarem do sono. A nossa salvação está próxima. Naquele dia não vai ter mais chance. A hora é agora. Nós precisamos estar preparados. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque tem crescido o número de falsos profetas e falsos mestres que têm amenizado as consequências do pecado. Tem amenizado. E isso tem afastado muita gente dentro das próprias igrejas. Sabe? Passou, não é mais palavra, é conselhos, como se diz, é coaches, né? Passou, não é mais palavra, são conselhos para a vida. Muitos têm aí caído para o lado do estoicismo, essas coisas de filosofia, e têm se desviado do foco que é a palavra de Deus. E as pessoas têm se desviado da Bíblia dentro das próprias igrejas. E isso tem um nome, se chama apostasia. As pessoas têm caído em apostasia dentro das próprias igrejas. A gente ora muitas vezes, pedindo um avivamento, mas de certa forma, meus irmãos, a gente está muito mais perto da grande apostasia descrita na Bíblia. E é por isso que a gente, a cada dia, tem que se aproximar mais e mais de Deus. Devemos nos aproximar através de Deus, dessa graça maravilhosa que Ele nos fornece. Devemos abandonar, como eu disse, essa vida de erro. Devemos abandonar os velhos costumes, porque lá em Apocalipse está escrito: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E só para complementar isso, a gente vai ler um trechinho lá de Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9, que diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Assim foram alguns de vocês,
mas vocês foram lavados e santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você percebeu, meu irmão? Paulo está falando aqui à igreja de Corinto. Ele está falando a um grupo de crentes. Ele está falando a cristãos, a pessoas que outrora tiveram uma vida errada e se converteram. Ele está falando assim, olha, não se engane, se vocês continuarem nessas práticas, vocês não entrarão no reino dos céus. Mesmo sendo cristãos, se vocês não abandonarem essas práticas, vocês não verão a Deus, não entrarão no reino dos céus. Porque a Bíblia declara que Jesus vem, e com Ele fala que o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. E antes eu imaginava que o galardão era só um prêmio, né, que os crentes receberiam. Mas ele tem um sentido mais profundo, porque lá em Apocalipse 11, fala que no tempo que o anjo estiver para tocar a sua última trombeta, né, fala assim, chegou o tempo dos reinos ser do nosso Senhor Jesus, e o tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas, aqueles que guardaram testemunho, aqueles que, né, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, mas também vai ser o tempo de Ele dar recompensa para aqueles ímpios e para aqueles que destroem a terra. Então não é só um prêmio, ela é uma recompensa. E você será recompensado de acordo com o que você fez, segundo a Bíblia. E eu temo, meus irmãos, dizendo isso, eu temo a gente ter chegado nos fins do tempo que foi profetizado pelo apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Eu te falo, meu irmão, olhe para os bancos ao nosso redor. Onde estão essas pessoas? Eu sei que muitos estão trabalhando, outros estudam, né? Alguns têm dificuldade de vir por causa de condução, as mulheres principalmente têm dificuldade de andar à noite. Mas e a maioria, meu irmão, que pode? Tem muitos que podem estar aqui e escolhem não estar. Agora, vá para as igrejas, para as megas igrejas, para aquelas igrejas que costumeiramente a gente sabe que tem falsos profetas. Elas estão cheias agora. Elas estão cheias e muitas vezes cheias de pessoas vazias. Porque elas estão lá em busca do quê? Apenas de satisfazer as suas vontades. E os pastores, os falsos mestres, eles continuam vendendo Cristo em troca de algumas moedas. E a troca de satisfazer o desejo daquele povo. Tem muitos sinceros que vão lá, tem muitos enfermos que ouvem e acham que se realmente ele der tudo o que ele tem, ele vai ser curado. Ele acha que se ele sacrificar o pouco que ele tem, Deus vai contemplar. E de fato, às vezes Deus contempla pela sinceridade dele. Mas esses homens estão enganando, meus irmãos. Eles estão disfarçados no meio de nós, como ovelhas, mas são lobos devoradores. E tem muitas pessoas que vão por causa da ganância. Eles acham que se eles der, eles receberão mais. E quanto eles mais der, eles receberão. Eles não buscam outra coisa além de satisfazer a sua própria vontade. E é por isso que essas igrejas estão cheias. E as pessoas não suportam mais ouvir essa doutrina. As pessoas têm rejeitado a verdade. Se você andar pelas ruas onde tem a igreja aberta agora, você vai ver que muitas igrejas têm poucas pessoas. As pessoas não suportam mais ouvir a sã doutrina. Tem comichão nos ouvidos. Elas querem prazer, elas querem satisfazer as suas vontades, elas querem festa, elas querem algo que intertra elas, seja, não sei explicar, mas elas querem que aquilo encha ela. Quantas vezes nós mesmos, eu mesmo, quantas vezes a gente não sai de um culto falando assim, eu não gostei desse culto. Mas quem disse que o culto é para nós? Nós viemos aqui para cultuar a Deus, para prestar um culto a Deus. O culto não é para nós. Ele nos deu o privilégio de levantarmos todos os dias. Ele nos deu o privilégio
para que a gente possa aqui, pelo menos uma vez na semana, duas vezes na semana, meu irmão, 2 vezes na semana, vir aqui e agradecer Ele por essa vida que Ele nos concede todo dia. Hoje de manhã eu vi uma moça no podcast falando para outras duas assim: se eu te der 1 milhão, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar feliz? Ela falou: vou, amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo. E se eu te der 10 milhões? Ela falou assim: vou ficar mais feliz ainda, vou comprar isso, vou fazer aquilo outro. Ela falou assim: se eu tiver 10 milhões, te der 10 milhões, só que amanhã você não acordar. Ela falou assim: aí não, eu não quero, eu devolvo. Ela falou assim: então você está me dizendo que você acordar amanhã vale mais do que 10 milhões? E por que a gente acorda triste, né? Acorda revoltado da vida? Isso é um presente de Deus que Deus nos dá, meus irmãos, a cada dia. Só o fato de a gente levantar todas as manhãs é fato mais do que suficiente para a gente estar aqui toda quarta-feira e domingo agradecendo a Deus. E a apostasia, meu irmão, ela não nasce da noite para o dia. Do mesmo jeito que a sociedade, ela não se destrói da noite para o dia, leva tempo, é um trabalho demorado, um trabalho árduo. E o diabo, ele não vai se apresentar para a gente pintado de vermelho, com chifres e tridente na mão. Ele vai se apresentar para você como uma mulher bonita, ou um homem bonito, no dia que seu casamento estiver em crise. Ele vai se apresentar para você como um amigo que tem a vida toda bagunçada, mas que vai dizer para você que te entende, que ele sabe que você sofre, que você está sendo oprimido. Ele vai falar para você que entende as cobranças sobre você e vai te persuadir a ser livre, vai te persuadir a viver a vida que você quer. Só que nas entrelinhas você vai estar assinando um contrato para ser escravo do pecado. Ele vai chegar para você até como ele chegou para Jesus, usando a própria palavra: você não é filho de Deus? Ele é sorrateiro, meus irmãos. Ele vai se aproximar de você dizendo que te entende, afagando o seu ego, para te destruir, para minar você. Ele não quer o bem de ninguém. Ele falou: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo. Mas por quê? Porque ele é bonzinho? Não, ele queria dar os reinos do mundo, porque ele sabia que fazendo isso ele ia destruir os planos de Deus. E é isso que ele quer para a nossa vida, destruir os planos de Deus na nossa vida. E é por isso que, através de Paulo, ele disse: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que podeis suportar as astutas ciladas do inimigo, para que vocês possam suportar as setas malignas, os dados inflamados. Nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus, meus irmãos. E voltando às Escrituras, falando sobre o cinturão, esse cinturão da verdade, ele tinha uma importância tremenda, porque ele não servia só para amarrar as vestes do soldado. O cinturão ele era usado para manter toda a armadura firme. Toda a armadura se ajustava. Ele servia como uma base. E da mesma forma, né, que ele servia para ajustar a armadura, sem a verdade na nossa vida, nada se sustenta. A nossa vida tem que estar baseada na verdade bíblica. E só que ele tinha uma outra função, que ele servia principalmente como base para pendurar a espada. E isso deixava o soldado pronto para reagir a qualquer possível afronta imediatamente. O cinto ali ele servia como base para carregar a espada. E a verdade para nós, meus irmãos, ela não é só uma palavra, só um conceito. A verdade para nós, ela é uma pessoa. Ela é a manifestação do próprio Deus. Ela é a palavra viva, é o verbo de Deus que desceu no nosso meio e caminhou entre nós. Ela é a manifestação da glória de Deus aqui. E se a gente sabe disso, que Ele é a própria verdade, a gente sabe que rejeitar essa verdade é cair em condenação eterna. E se Ele é real, meu irmão, se Ele é quem diz que é, por que é que a gente perde tanto tempo tentando se afastar dEle? Por que é que a gente dá tanto ouvido, às vezes, ao pecado que nos afasta dEle, ao invés de clamarmos por socorro, ao invés de clamarmos por misericórdia e nos achegamos cada vez mais diante dEle?
Ele é a verdade. Além dele não há outra verdade. Ele é a verdade. Ele é o único Deus. Não há outro caminho, não há outra saída. Por que a gente faz isso, então? E chegará um tempo, meus irmãos, que eu acredito que essa fidelidade vai ser colocada à prova, onde a gente terá que defender essa verdade. E isso talvez possa custar uma amizade, isso talvez possa custar os nossos empregos, ou talvez até a vida, como custou dos nossos irmãos aqui na Bíblia. Eu acredito que uma hora essa verdade vai ser confrontada e a gente vai ter que tomar um lado. O professor Olavo de Carvalho, que era católico, ele falou assim, que a moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Não existe meias verdades. Não existe meias verdades. A Bíblia fala lá em Timóteo, se não me engano, que fala que a gente tem que estar preparado para responder a todos que questionarem a respeito da nossa esperança. E o que é a nossa esperança, se não for Cristo, que ressuscitou dentre os mortos? Qualquer um que nos questionar sobre o que a gente está fazendo aqui essa noite dentro da igreja, a gente tem que estar preparado para falar, para defender a nossa verdade, que é o quê? Cristo. A gente está aqui por causa de Cristo, porque Cristo morreu para que a gente pudesse ter vida, não somente nesse mundo, mas vida eterna. Essa é a nossa verdade. Em muitos lugares essa verdade já está sendo afrontada. Muitos, por levar essa verdade, estão sendo mortos ao redor do mundo. Nós ainda temos uma liberdade aqui. Temos uma liberdade, mas ao redor do mundo você vai ver que irmãos estão morrendo por defender essa verdade com suas vidas. E, na verdade, não estão perdendo a vida, né? Porque Cristo fala que aquele que perder a vida por amor de mim, está ganhando ela. É o contrário. Então, nós temos que estar preparados, meus irmãos. Essa é a nossa esperança. E eu quero te dizer, mais uma vez, que Ele vai cumprir as suas promessas, meus irmãos. Todas elas. Porque nele não há mentira. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mundo diz, né, que cada um tem a sua verdade, que todos os caminhos levam a Deus, que você pode fazer o que quiser, que o que vale mesmo é ser feliz. Mas Cristo, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em outra passagem Ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma renúncia. Há uma renúncia a ser feita. O mundo tem até razão. Todos os caminhos levam a Deus. Só que naquele dia vai ter dois grupos. Vai ter um grupo que vai se alegrar de estar diante de Deus e vai ter outro grupo que vai se lamentar. Todo joelho vai se dobrar. Alguns para glorificar a Deus. Outros lamentando de não ter crido a tempo. Vai ter esses dois grupos. Todos os caminhos levam a Deus. Mas nem todos vão gostar de estar lá naquele dia. Eu já estou terminando, meus irmãos. E, como eu disse, né, quando a gente estiver diante do tribunal, não haverá mais tempo para isso. Quando Cristo ele falava aos seus discípulos, aos seus ouvintes, normalmente ele falava assim, em verdade eu vos digo. Sempre que ele falava, ele dizia isso, em verdade eu vos digo. Por quê? Porque ele não falava da boca para fora. Como eu disse um pouquinho atrás, ele era a própria verdade. Ele falava porque ele garantia aquilo que ele estava falando, porque ele era a verdade. Ele era o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E essa verdade, meus irmãos, lá em João 3, se eu não me engano, a partir do verso 19, está escrito assim, que a luz veio ao mundo. É isso. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Essa luz é a verdade que veio ao mundo, só que os homens preferem a mentira ao invés da verdade.
O Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que, vendo a palavra, vendo a verdade, não vejam. Eles preferem a mentira vestida com as roupas da verdade do que a verdade propriamente dita, porque a verdade nos confronta. E essa verdade que nos confronta, de certa forma, ela vai nos moldar, ela vai nos transformar. Mas o mundo a rejeita. E se a gente quiser vencer, meus irmãos, na vida espiritual, a gente tem que começar fazendo isso. Cingir-nos com a verdade de Cristo. Cingir-nos com essa peça da armadura, que é o cinturão da verdade. Sem verdade, a nossa fé será frágil. Sem a verdade, a armadura não vai se sustentar. Sem a verdade, a nossa justiça é simplesmente arrogância. Sem verdade, a nossa fé não passa de ilusão. E, mais uma vez, em Efésios 6, 13 e 14 diz: porque tomem toda a armadura de Deus, estejam, pois, firmes, cingindo com o cinto da verdade. E para finalizar, eu quero ler novamente, para fixar, Romanos, a partir do verso 11, que diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos com a armadura da luz, comportemo-nos com decência com quem agem à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença, inveja, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. No último versículo diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, revesti-vos da verdade. Amém? Curva a vossa cabeça, pastor. Senhor, meu Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite diante da Tua presença, Senhor, e por esse privilégio de estar aqui te servindo, ó Santo Deus. Muitos homens e mulheres, ó Pai, queriam essa oportunidade, Senhor, ao redor do mundo, ó Pai, mas não podem, Santo Deus, porque são perseguidos e mortos por causa do seu testemunho, ó Pai. E nós aqui, Senhor, temos a liberdade de te adorar, Pai, temos a liberdade de te exaltar até em praça pública, ó Pai amado, se for o caso, ó Deus. E muitas vezes nós não damos esse valor, ó Senhor. Muitas vezes nós desprezamos, ó Senhor, essa verdade que nos foi revelada, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai amado, pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, pelos meus irmãos que estão ouvindo, ó Senhor, através da internet, Senhor. Pelos nossos familiares, ó Pai amado, por aqueles que não conhecem ainda, Senhor, essa verdade que liberta, Pai. Que o Teu Espírito possa visitar a todos, ó Deus. Que o Teu Espírito, ó Santo Deus amado, possa confrontar, ó Pai, convencer, como diz a Tua palavra, da justiça e do juízo, ó Pai. Que eles possam cair em si, Senhor, e ver, ó Pai amado, que além de Ti, Senhor, não há Deus, ó Pai, que não tem para onde a gente ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor é o único caminho, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá vida. Portanto, ó Santo Deus, não há outro lugar para estarmos se não for aos Teus pés, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Capacita-nos, ó Santo Deus, a obedecer a Ti, Senhor, a cumprir a Tua palavra, Senhor, a guardar os Teus mandamentos em nossos corações, para que possamos não pecar contra Ti, Senhor. E perdoa, Senhor, os erros que cometemos, ó Pai, porque ainda cometemos erros, ó Senhor, nós somos carne, ó Pai, mas que o Senhor possa nos dar força, ó Pai, para resistir ao diabo, ó Senhor, para fugir dele, Senhor, se for preciso, ó Pai, mas que o Teu Espírito não nos abandone, Senhor, que o Teu Espírito caminhe conosco, ó Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai, que é quando o Senhor que prometeu que vai voltar para nos buscar. Louvado seja o Teu nome, amém.